Olá, pessoal, muito boa noite. Está começando o episódio número 6 do Pode Vir. Hoje, excepcionalmente, eu estou sem a minha companheira de aventuras aqui, a Bárbara. Ela não pôde vir, mas... Não pôde vir, não pode vir. Mas, vamos tocar aqui, episódio 6. E hoje eu estou recebendo uma pessoa que eu adoro. Uma minha amiga de muito tempo, que eu... É um prazer estar aqui, né? Primeiramente, vir até aqui, não é? Pode vir, as pessoas têm mania de falar isso, mas hei de vir e vim, obrigada, é um prazer. Gostaria de ter tido a oportunidade de contar com a presença da Bárbara, mas você já me explicou a questão diversa aí, a diversidade da vida que fez com que ela não estivesse presente. E outra oportunidade eu conhecerei. Mas eu com gosto certeza. muito de você e tô feliz de estar aqui. Ela falou que te viu lá, inclusive a Fernanda, ela esteve no Fight Music Show 2 lá na Arena, eu não pude vê-la, mas a Bárbara viu e falou, pô, eu lembro dela, eu falei com ela e tal. A gente já conversou assim, mas de muito tempo. E aí realmente ela ia estar feliz em estar aqui, eu tenho certeza, mas eu falei brincando. Haverão outras oportunidades. Às vezes eu tô um rosto na multidão, eu tô ali né? E você não dá o tempo devido de atenção de qualidade para as pessoas, né? Uhum. Então, por isso que é legal honrar essa hora aqui com vocês, com você, né? Assim, mesmo ela não estando, é uma participação do trabalho dela, né? Então... Eu tô muito feliz. Você é curitibana? Sou curitibana, nascida aqui, porém cresci em outras cidades em razão do trabalho da minha família, mas sim, nascida aqui. Ah, que legal. Então, mais um curitibano. Geralmente a gente entrevista curitibanos, não curitibanos que moram aqui. E é bom tá tendo... Mas tem uma pegadinha aí, isso é o que a minha certidão diz. Porque a personalidade é diferente? Não, vai. É uma brincadeira que eu faço, porque aí quem sabe é a verdade. Só quem tava lá na hora. Então eu acredito na minha mãe, que aqui nasci, e dessa forma fui conduzida. Ah, legal. Mas você nunca morou em outra cidade? Assim, sempre foi Curitiba? Morei. E você? Eu morei em Bahia, São Paulo e aqui. Onde que você nasceu? Eu nasci... Então, eu falo que eu sou baiano paulista. Por quê? Eu nasci em São Paulo, na verdade. Eu não nasci na Bahia. Só que eu nasci em São Paulo, mas voltei pra Bahia e cresci. Fiquei até meus 18 anos na Bahia. Voltei pra São Paulo. Então, eu tenho família em São Paulo e tenho família na Bahia. Por isso que eu me considero um baiano paulista. Eu sou tipo Mano Brown. Assim, o Mano Brown também é baiano. Ah, sim. Só que ele é paulista. Aí eu me considero Mano Brown, assim, da parte que admiro, porque eu sou taurina, não tem nada a ver. Porque realmente o rap é uma lição pra mim. O som, assim, é um som de consciência e atitude, né? E é um som de origem dos negros. E eu tenho muita admiração e respeito na parte em que eu pertenço de uma cultura, de um país, um local, que foi, sim, a parte triste, né? Que todos sabemos da colonização e da forma que foi uma violência, a forma estrutural do Brasil. Mas reconhecer essas raízes, eu como uma pessoa que a minha filosofia de vida é o rap, eu tenho admiração, então é legal, né? E aí quando fala assim, tem São Paulo, tem Bahia, tem Paraná, tem Distrito Federal. Muita gente fala assim pra mim, eu curto som, sei lá. Pô, eu escutei Coolio, Ice Cube, curto Snoop Dogg muito, assim. Tem os artistas, vários, assim, nem perdendo tempo falando, porque eu falaria, tipo, rima. A questão é, e a América do Sul aqui? Tipo, por que eu pago pau pro gringo lá, não sei de onde? Desculpa falar o jeito assim agora, né? Por que eu admiro tanto um trabalho de um rapper que da América do Norte e aqui no Sul... qual que é? Então, curto rap Distrito Federal. Fui no show do Tribo da Periferia. Fui no show do Racionais MCs primeiro. Que eu sempre quis ir. Assim, engatar uma história na outra, assim, ó. Eu com 11 anos, eu dançava dança de rua. Street dance, né? E era o único grupo infantil feminino do Brasil inteiro. E aí, me apresentei no Ibirapuera. Nós viemos com o nosso prêmio. Lá eu comprei o meu primeiro CD do Sobrevivendo no Inverno. De tipo Curitiba, né? De Curitiba. Do Sobrevivendo no Inferno. Que era o som da década de 90 ali. E essa foi onde eu aprendi a dançar e curtir essa questão de educação, que é para isso que se serve o rap.
E, enfim, e daí eu resumo que até hoje não parou, né? O som não pode parar, né? Tic-tac, tempo nunca vai parar. E eu, inclusive, para você ver essa questão também, como isso influencia e forma a personalidade, né? O brasileiro, ele é tão original, como você me comentou, de quando você era criança, que você colocava balde na cabeça. Tipo, o verdadeiro menino maluquinho é o maluquinho. Tom. Né? Buscando o Tom. Como que era essa história? Senão eu vou começar a falar, não paro mais. Eu colocava o balde na cabeça pra reverberar, né? Porque aí eu consegui me imaginar num estúdio, me ouvindo com fone, me ouvindo, sei lá. E eu conseguia me imaginar minha voz, como ela ficaria no microfone, né? Então fazia isso com caixa de papelão também, mas era mais com balde. E a galera ria de mim. Assim, bem maluco. Uma coisa que eu fazia também, que era bem curioso, assim. Original, genial. Eu pegava meus amigos me contavam histórias. Minha irmã falou isso pra minha mãe, tal. E aí, o que eu fazia? Eu anotava no papel. Daí eu pegava as fitas da minha mãe. Minha mãe tinha um gravador daqueles antigos que você conseguia gravar na fita, né? Sim. Você conseguia gravar sua voz na fita e tal. Daí eu cronometrava, tipo assim, eu tenho 2 minutos e 37 pra falar, porque a primeira música durou 2 minutos e 37. Então eu vou falar 2 minutos e 37, 2 minutos e 35 e vou anunciar, porque eu tenho 2 segundos pra anunciar, porque ela vai entrar exatamente no momento certo. Daí passava a primeira música, eu estragando as fitas da minha mãe, ó. Passava a primeira música, aí com 2:35 eu falando, blá, 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 e contando as fofocas dos amigos ali e tal, pra zoar, né? Pra colocar no carro depois e a gente ouvir e dar risada. Daí, quando dava 2:35, eu anunciava a música. Agora a música tal, porque eu já sabia qual música que era a segunda. Daí eu fazia essa brincadeira a fita inteira, e aí quando eu colocava a fita pra tocar, a galera não entendia, como que você fez isso? Porque, tipo, você anunciou a música entrou, entendeu? Mas é porque eu tava estragando a fita da minha mãe. Hoje ela vai saber disso. Agora, depois de tudo isso. Mas era uma forma de me sentir no rádio, brincando e tal. E aí a gente ia pra casa do Danilo, a gente se reunia sempre na casa do Danilo. Porque eu fui meio que adotado pela família do Danilo, né? Legal. Então, vivia lá, e eu virei meio que filho deles, assim, minha madrinha, a Raidalva, inclusive, um beijo. O seu Edgar também. Então eu fui o 4º filho deles, né? Eles meio que me adotaram ali. E eu ficava lá, mais lá do que em casa. Então a gente colocava lá no carro do seu Edgar lá, a fita, e ficava dando risada. Era bem legal, assim. Foi uma infância muito bacana, assim. Foi muito bom estar na Bahia. Eu me recordo, assim, eu aos 8 anos, mais ou menos ali, os sons que tinha uma época muito forte de grunge, punk. Era muito dividido em camadas. Assim, eu tenho esse lifestyle, não sei como definir isso, essa cultura, e assim, era punk, né, de um lado, enfim. Então, eu criança, vinda do interior, tipo, não tinha nada onde eu morava, e pra uma cidade grande, e aí alguém me introduziu vários sons, e presta atenção, assim, um dia você vai entender. E eu levei isso muito à risca, assim, no sentido qual? No sentido de entender as diferenças. A partir do momento que... Mas é que nós todos somos iguais. Então, se alguém me introduz a uma cultura e fala assim, nós somos semelhantes nessa base, aí eu acho que foi Black Alien, eu não sei qual foi o primeiro som que eu ouvi, assim, sinceramente eu não vou me lembrar. Mas também era isso, e nessa época, eu acho que comunga dessa época de... criança, daí você quer produzir um som, você quer entender, né? E aí eu fui trabalhar com a advocacia, né? Você traz aí, você consegue trazer a expansão da palavra, como você já comentou comigo, que trabalhou em várias rádios já, né? Que é a forma que você tem de cumprir o teu propósito, né? Exatamente. Acho que todo mundo dentro da sua profissão, é que a gente muitas vezes não pensa assim, né? Mas a gente tá cumprindo um propósito social e a gente tem uma responsabilidade, né? Porque a gente acaba principalmente a gente que trabalha em profissões que, vamos ser sinceros, nem todo mundo consegue ter acesso. Não é todo mundo que consegue. Vou virar advogado amanhã. Não é assim, entendeu? Vou trabalhar com comunicação amanhã. Então, acaba sendo, até por uma questão social, matemática, muito 0 difícil. e 1. Mas não, isso daí, eu não sei nem se eu posso opinar a respeito, mas eu penso assim, o que eu faço é 1. É o que alguém não faz é 0. Vale a nada. Então, tipo, se eu tive meios o mínimo que eu tenho que fazer é retribuir para preencher esse espaço, né? Então, acho que é daí que vem consciência, respeito. Acho não, com certeza. E além de que eu tive um sonho, e daí isso daí não é questão de fanatismo religioso, nada.
Mas eu tive um sonho, essa história eu já contei várias vezes para as pessoas que são mais próximas. E Deus me falou, olha, vai acontecer um monte de parada aí na tua vida. Tipo, sérias, não era brincadeira. E você tem livre-arbítrio, no sentido de você poder concluir o teu propósito. Você vai trabalhar com direito, assim, vai ser como se fosse um anúncio. E realmente, eu fui e fiz. E era todo dia eu acordava e falava, eu tenho que ir, eu preciso ir. E eu passei por essas dificuldades, né? Tipo, família, não quero entrar em situação, expor pessoalmente, assim, sim. questões particulares. Mas o resumo é que deu tudo certo. Ah, que bom. É muito legal esse lance da fé que você fala, né? Porque, tipo, eu também já transitei nas mais diversas religiões, mas a minha fé jamais foi abalada. Assim, independente de religião, eu tenho fé muito grande e é muito legal, né? Eu acho que é o pilar, né? Acaba sendo o nosso pilar ali no momento bom, no momento ruim. Pra quem tem, com muito certeza, bom. Massa. A gente respeita quem não tem também, mas enfim. Isso daí é pessoal. É uma coisa muito individual, eu não posso, como eu já conversei com um ateu, eu não posso fazer você ter fé, porque eu tenho e você não tem. Tipo, não é algo que eu pego e coloco pra você, ó, tua fé aqui. Não, tipo, isso é uma parada minha, né? Tá comigo. Penso assim. Fer, agora eu vou puxar um pouquinho pra... Eu conheço a Fernanda há 3 anos, como eu falei. Foi bem depois da pandemia, né, que a gente se conheceu. E, assim, ela tava num outro momento, eu acho, não sei, você pode dizer melhor do que eu, né? Sem entrar em detalhes, assim. Mas eu, meio que à distância, acompanhei, assim, uma mudança, né? Uma mudança positiva. Assim, eu vejo... É uma opinião minha, tá? Se eu tiver errado, me corrija. Não, por onde vamos começar? Né? Não, assim, tipo... eu sempre vi muita luz em você, assim. Você sempre foi uma mina que eu falei... E vice-versa, né? Tal. Mas, então, assim, eu vi uma mulher, sabe? Se tornar, assim, uma explosão, vamos dizer, no bom sentido, assim. De mudança mesmo, sabe? Assim... De postura, você diz? Exatamente, assim. E eu falava, caramba, olha só que bacana, né? A vida cobra sério. É muito legal, assim. Como que você explica essa mudança, assim? Não precisa entrar em detalhe nem nada, mas... É jornada. Cada um sabe o seu karma. Eu penso assim, não é de espiritismo. Mas eu me vi como mãe num país que é machista, fascista, homofóbico. Enfim, eu não tô entrando em questão de política, direita ou esquerda. Porque o nosso denominador comum é o nosso propósito, assim. As somas das forças faz acontecer. Penso dessa maneira. Só que, como é que eu poderia revolucionar, num sentido que eu sempre tive esse anseio de revolucionar se eu não fizesse por mim. Então, eu acho que isso é de cada um. É que nem eu admiro você muito, assim, né? Você é um cara que me conta a tua história aí, tudo que você fez, por onde pra hoje você tá num programa de alto nível fazendo, teu Pode Vir, né? Isso é uma realização. Então é legal isso, quando nós nos encontramos vivendo nesse... Parece muita história de budista, sei lá. Mas estamos aí fazendo isso. Então não tenho como eu pegar e olhar para outra pessoa e querer ser ou viver se eu não sei a bagagem dela. Exatamente. A revolução, ela tem que começar pela gente, né? Eu toco nesse assunto da questão da mudança, dessa transição que eu percebi sua, porque é muito algo que eu tô vivendo hoje, sabe? Assim, eu também tô tendo essa transição. Eu não sei se é de reencontro, que eu acho que é algo que tava adormecido, né? Tanto comigo, eu acho que qualquer pessoa. Mas nós passamos por uma guerra aí, que é a pandemia. E aí, tipo, hoje eu tô vivo. E aí? É uma nova oportunidade, né? Então, assim, quem não acordou nessa pandemia, quem tá vivo e não acordou pra vida nessa pandemia, não vai acordar mais, porque... as duras penas, que nem eu brinco foi fácil. Assim. Não é... Eu trabalho com advocacia, né? Inclusive, tenho o dever ético de falar que a minha OB Paraná 81510, eu não posso fazer publicidade, mas eu posso comentar a respeito no meu âmago pessoal, como é. Cara, mas eu posso, é uma das melhores. Imagine. Imagine. Me gratifica no ponto em que eu trabalhei com tudo que eu quis, é ótimo. Mas o fardo, só quem sabe é quem tá ali na hora. Tipo, pandemia, não tem como entrar no fórum. E você não sabe se tá com Covid ou não. E se decorre um prazo e eu morrer, só vão saber porque deu decurso de prazo.
né? Agora, que eu consegui entrar nos tribunais, mesmo sem poder estar lá, e daí na hora de criação dos enunciados administrativos, de direcionar, né, como que as pessoas interpretam a inteligência, eu participei disso, né, de forma ainda que indireta, né, porque não tinha normativas a respeito. E aí, nesse momento de insanidade pública, eu estava lá, fazendo o teu. Isso é muito bom. Pô, muito legal. E assim, a gente redescobriu diversas coisas, né? A gente descobriu e redescobriu diversas coisas. Por exemplo, a questão da videochamada, do home office e tal. Muita coisa positiva, né? Mas também, assim, acho que foi um aprendizado mesmo, assim, Você né? acha que positivo é uma palavra válida? Porque eu sou bem advogada do diabo, às vezes. Mas em qual sentido? Eu não concordo com o uso da língua portuguesa, do tom, da conotação que as pessoas fazem para desmerecer. Você, assim, se eu tenho poder para questionar, que eu acredito que nessa ordem de ideias eu tô aqui transformando junto de algo que eu sou grata, né, de estar junto. É que nem quando alguém fala é positivo ou é negativo, é isso aquilo. Sim, nosso país ele é colonizado, veio muitas das nossas palavras vieram de origem alemã. Tanto que houve a reforma da língua ortográfica, mas o direito não acompanhou. Por exemplo, endereçamento de Tribunal de Justiça não acompanha essa dissonância entre o pessoal ou a autoridade e a língua portuguesa. Mas esse é outro tema. Daí não tem mais trema. E aí, enfim, qual que era a ideia ali? Desfazer um pouco desse excesso de cultura de alguns lados, porque o Brasil, posso falar do estado do Paraná, que é onde eu morei, em algumas cidades, colonizado por japoneses, por italianos, tem o pessoal da Bahia, né? Enfim, eu não vou saber porque eu não tenho uma bagagem cultural tão forte para falar da parte que eu não tenho origem. Mas o que eu quero dizer com tudo isso em resumo, o Brasil foi colonizado, foi escravizado e nós ainda usamos palavras num sentido como se sempre foi assim. Isso se chama determinismo biológico. A partir do momento que eu falo, a tua condição é ser mulher. Você nasceu assim e se conforme com isso. Isso não é uma ideologia de gênero. Eu não estou discutindo travesti, eu não estou discutindo a luta, porque são mulheres tanto quanto as mulheres biológicas. Isso a lei já permite no sentido de evolução de inteligência, de não tratar as pessoas como menos pessoas, seja por orientação, seja por determinismo de como eu nasci e me enxergo dessa forma como mulher. Aí você vê, assim, tipo, pautas de militarismo. Marinha, Exército, Aeronáutica, obrigatoriamente homens estão lá. E nós, mulheres, não nascemos com essa força. Só que a partir do momento que o dinheiro público ele é destinado para manutenção de poder e uso da força e autoridade, executar, se for assim, dessa forma, no caso de guerra, estado de sítio, etc., por que as mulheres estão em desfavor, em menos-valia? Então, assim, se eu sou mulher, fico feliz, um feliz dia da mulher, e sim, eu sou feminina, só que isso não está atrelado às minhas funções. Daí, tipo, um recorte de tudo isso, porque fica um discurso e falando, que para chegar nessa interpretação foi mestrado da Federal da minha mãe. E daí não é esquerdista ou de direita, isso e aquilo. É a real, mano. Exatamente. E quando que nós vamos abrir isso e parar de viver nessa ignorância? Querer politizar tudo, né? Causas legítimas e tal. De que condicionar as pessoas em certas situações de vulnerabilidade a estarem sempre na miséria quando você fala periferia. O que é algo periférico? Algo que está aquém. Porque se eu sou o ser determinado biologicamente a pensar, eu sou o cabeça, assim como eu sou o cabeça do casal. Então, aí tem o mouse, tem os outros acessórios que são periféricos e nunca estão. E daí não é questão de dizer, então vai lá e faz você, porque na verdade tá todo mundo aí. E quando eu enxergo que houve a primeira mulher presidente da OAB em todos esses anos, no último mandato, aí eu me enxergo, daí eu até brinco, até que enfim.
né? Tipo, com a licença poética, não tô aqui ofendendo minha entidade de classe, mas não tinha brincadeira que você fala quando você canta parabéns no aniversário, que é todos os dias, né? Até que, enfim, arrumei alguém para cuidar de mim, vai depender se fulano vai querer. Então, as mulheres sempre quiseram. E eu entendo que, historicamente, houve períodos em que as mulheres elas eram vistas como procriadoras. E o papel delas era esse. Ninguém tá questionando se era assim ou não. Eu não tô lá, eu não sou minha avó. Só que se eu sou mulher e é hoje, eu não quero ser menos. Porque alguém deixou eu estudar. Então, deu um espacinho para você aqui. E aí tem outras pautas muito mais graves, porque quando você fala de desigualdade, no que me toca ser discriminada por ser mulher, eu não tenho nem poderes para imaginar qual é o grau de insanidade de outras situações, entende? Então, assim, daí é com você falar se você acha que você é discriminado, como foi tua trajetória, se em algum momento te afeta você ser paulista e baiano. Vai lá, porque senão eu acho que essa consciência que eu tento ter, porque eu acho que é aquilo que você falou, né? Tipo, a gente nunca vai conseguir saber 100% da luta do outro, a gente consegue entender baseando-se na nossa própria luta, né? No caso, eu convivi com mulheres na minha família, então minha mãe criou praticamente a gente sozinho durante a infância, por causa que meu pai se ausentou e tal. Então, eu consigo entender, eu até tava falando isso, né, com uma amiga minha, que diversas vezes minha mãe trabalhando, 3 crianças pequenas e tal, ali com ela, diversas vezes os caras chegavam e falavam, deixa essas crianças aí com a avó e vamos embora, entendeu? Tipo assim, porque viu uma mulher bonita, nova, com 3 crianças e chegava e fazia esse tipo de proposta, assim, com a gente do lado, entendeu? E minha mãe ali na feira, trabalhando ali pra... Minha mãe foi mulher pra caramba, assim, tal, tipo, eu tenho muito orgulho da minha mãe, sabe? Então, assim, baseando pelo que eu vivi como filho e pela minha própria luta mesmo, assim, né, como nordestino, né, negro e... Ó, eu chego pros meus amigos e eu falo, você já foi abordado pela polícia 2 vezes no mesmo dia? Não. Muitos nenhuma na vida. Eu já. Mas qual que era a suspeita a seu respeito? Por exemplo, inclusive aqui em Curitiba já aconteceu comigo, por exemplo, eu entrei numa loja de embalagens. Não, de embalagens, E aí o cara me fez abrir a jaqueta pra mostrar se eu tinha pego alguma coisa na loja de embalagem, de coisas super baratas assim e tal. Nesse mesmo dia eu fui numa loja de moto, porque eu tava com um negócio na época, eu tava pensando em fazer entrega e tal. Fui lá pra ver o valor de uma moto, pra comprar e tal. E eu andei pela loja e os caras corriam de mim. Entendeu? Então, assim, eu até fiquei revoltado, fiz textão lá na época, depois apaguei, porque falei, não vale a pena, sabe? Gastar energia com isso. E você acredita na eficiência administrativa? Por exemplo, se eu for lá e registrar um boletim de ocorrência, numa situação como essa, eu me senti discriminado, eu me senti violentado, porque o Estado é nosso. A partir do momento em que os nossos representantes são eleitos através do poder do povo, então, assim... Como eu me manifesto em relação... Porque é comum mesmo que as pessoas, elas se sintam vítimas nas situações, como você se sentiu, e vão embora com o teu orgulho, com os seus ancestrais, com a tua alma rasgada, Porque não tem quem pague a dor de um dano psicológico desse. Sim. Isso é uma discriminação terrível, muito grave. E aí, só que daí fica nesse... É comum. É só mais um. É todo dia. E Então, assim, se eu me posiciono firme e atuante o tempo todo, eu não aceito isso. Na verdade, acaba se tornando um erro da gente, né? Assim, meio não, se acostumar com essa situação, né? Não é pra pensar assim, porque nunca é... Porque daí vê como fica. Marginaliza, sempre coloca como menos. Eu enxergo assim, porque eu como mulher já ouvi. Essa tese é feminina. A questão da polícia mesmo foi... Eu estudava na PUC. E aí, ali tem um posto policial, ali perto, bem próximo da PUC. E também ali a região do Parolim é uma região que, né, uma região, a gente sabe muito bem, né, periférica e tal. Você acredita que eu passei por hoje ali, devido à chuva? E tá bem mais reformulado. Eu não sei como expressar, mas eu acredito que essa questão de visibilidade das pessoas e entenderem que é uma questão social muito forte, né? Eu saía, tarde da faculdade, corria. Eu sempre ia pra Tec PUC, pra pegar ali na frente, não na PUC, porque o ponto ficava cheio.
Daí a galera entrava, todo mundo. Aí quando ele chegava no segundo ponto, que era da TecPUC, eu entrava praticamente sozinho, né? Ou com um ou outro que saía da TecPUC. Daí nesse trajeto ali eu sempre era abordado. Sempre era abordado. E aí quando eu mostrava... Não, e aí sabe o que era engraçado? Quando eu mostrava a carteirinha da PUC, na hora o tom de voz do cara mudava, entendeu? Tipo assim, o cara já vinha com agressividade e tudo. Não, eu sou aluno. Tipo, como assim? Não posso andar na rua. Mas é como eu me sentia na Universidade de Direito. Mas você não parece que faz direito. As pessoas presumem muito, já percebeu? É verdade. Eu vi o Emicida falando isso esses dias, né? Até postei lá, que eu achei muito da hora, assim. Ele falou no Altas Horas, né? Ele falando dessa questão, né? Da questão racial mesmo, assim. Que o táxi não para pra gente, mas a polícia para toda hora. Eu achei muito forte essa frase. E é verdade, o táxi não para. Dependendo do horário, passa por cima de você, entendeu? Tô rindo, mas é de desespero. Não, mas eu entendo essa tua linha tênue entre a risada ali, porque no meu trabalho é assim também, né? Qual gravidade de psicológico forte? Já pensou que eu trabalho com todas essas questões, quando não tem ninguém ali? Isso não é autopromoção, é a nua e crua realidade. Isso é a tua situação e é isso, eu atendo várias, e todo mundo chega pra mim e fala, aconteceu isso, e eu não posso carregar isso pra mim, porque é horrível, eu tenho que resolver, é isso. E com que psicológico? Às vezes sai um sorrisinho sádico, mas não é que eu sou, sei lá, que tem uma fórmula pra você não rir ou pra não chorar. É porque senão você surta e daí você se torna igual uma conduta que você não queria muito que fosse dessa maneira. Então exige um psicológico muito forte, muito preparo. Daí pode parecer, fala assim, nossa, essa guria ela é extremista, porque daí ela foi lá fazer curso de tiro, luta de Muay Thai, isso e aquilo, porque eu me vejo numa situação que eu tenho que estar preparada. Sempre, independente até nem fosse meu trabalho, porque não é hierarquia nem subordinação, diz a lei. Somos iguais, tanto nas funções exercidas, quanto em direitos e obrigações, eu enquanto cidadã. Não é a minha carteira da ordem que faz eu não ser alguém que possa responder, né? Mas o fato é, o quanto eu tenho que me preparar e ter um psicológico forte, daí você não pode chorar, você não pode rir, está ali discutindo, faleceu alguém, outro foi agredido, violência racial, e veio em bom tempo essa lei agora, né, em relação à injúria racial ser coletiva, porque se ofender um, ofende todos. As pessoas têm, eu sei, eu estudei muito sobre isso, no ponto que, tipo, não sou eu que estou direcionando isso, né? Eu sou branco, sou mulher de classe média, que sempre tive tudo, nunca me falta nada. Mas por que eu pego e entro nessa junto? Porque é exatamente isso. Eu tô nesses meios que as pessoas têm que acordar. Elas têm que se ligar. Se pararem de agir com essas atitudes otárias. Eu não sei qual que é a expressão, porque daí mas aonde leva isso? De não querer ceder espaço de poder e manutenção. Então, tipo, é uma escravidão atual, sempre. Contínua. É verdade. Né? Tem uma frase... As mulheres menos. Sim, é uma frase da música do Thiago York, né? Que ele fala, né? Nenhuma dor é pouca, com os erros aprendi. Eu acho essa frase muito... Embora eu não seja muito fã do Thiago York, eu gosto só de uma outra música dele. Que eu ouço de tudo. Né? Acho que o rádio trouxe isso pra mim, mas eu acho essa frase sensacional porque ele fala que com os erros ele aprendeu, né? Isso é bacana, você aprender que nenhuma dor é pouca. É massa, é legal. Mas assim, se você puder aprender sem precisar errar, significa que você teve uma consciência. Exatamente. E assim, esse é o lema da minha vida. Nenhuma dor é pouca. Eu nunca vou achar que uma dor, uma luta é vitimismo. Se eu não tenho a noção do que é, entendeu? Então assim, eu consigo entender a minha luta, né? E eu consigo ter compaixão e empatia pela luta do outro. Mas eu não consigo materializar aquilo ou sentir aquilo 100%, entendeu? Mas eu acho que você tem que aprender. Ou com os erros ou sem os erros. Seja sem os erros, né? Acho que é melhor, mas aprender. E assim, eu vejo muita gente que aprendeu. Muita gente que criticava essa questão, né? Do feminismo e tal. Não levantando essa bola. Eu acho que nem tem sei lá, bagagem. Não, mas você pode... Entendeu? Eu acredito mas, assim, que os homens eu acho que toda luta sendo toda luta ela é válida, né? Exatamente. Toda luta é válida e a gente tem que aprender. A gente tem que estar aberto a aprender e a ouvir, né? O outro lado também.
Eu acho que é isso, assim. Só que tem gente que é fechado. Não, ele não quer aprender. Aí é complicado, né, galera? Mas aí, agora eu vou te entrevistar. Um lanche. Fê, me conta como que começou essa paixão pelo esporte, artes marciais no todo, assim. E o que isso influenciou na sua vida, na sua personalidade. Mas isso eu vejo como um hobby, assim. Lógico que não é brincadeira, né? A disciplina, a filosofia de você praticar uma arte marcial. Mas eu não sei te dizer como começou. O que eu me lembro é que quando eu tinha uns 11 anos por ali, existiam já lutadores da chutebox em formação, que já eram lendas e permanecem até hoje. E eu vim admirando essa trajetória deles, né? Então, eu acho que veio daí. Eu me vendo como mulher, jovem, e querendo participar de um universo que era tido então como masculino, né? Mas admirando aí os profissionais. Você estava comentando comigo agora no offline aqui que você faz boxe, você faz musculação, pratica esportes. Eu comecei a fazer boxe, assim, era uma curiosidade que eu tinha, não cheguei a me aprofundar, né? Eu fiz algumas aulas só, pra ser sincero, mas eu pretendo voltar. Né? O pessoal aqui pega no meu pé pra caramba pra eu fazer jiu-jitsu. Porque todo mundo aí é faixa preta, né? A maioria, né? Mamá é faixa preta. Tá brincando comigo. Daí, tipo, aí tem o faixa branca, né? Que é o Leonardo, que aí fica toda hora, vamos, fica me chamando. Eu sempre tô fugindo, né? Assim, mas eu pretendo, quem sabe, mais E daí pra o frente. faixa preta é arma branca? Brincadeira, né? Mas você sabe que o Mamá, que ele dono do Fight Music, ele é primo do Minotauro e Minotouro, né? E ele cuidou da carreira deles e ele foi o primeiro faixa preta do Minotouro. Foi o primeiro faixa... Os referências. É porque eu não posso entrar na lista dos campeões que eu admiro. Porque senão eu vou ficar falando de um monte de campeões. E não é só a admiração esporte em si, mas é a filosofia. Quando você enxerga que por trás de um lutador existe uma família, existem os seus grãos-mestres, o seu mestre, as pessoas que formaram aquela pessoa, né? Porque às vezes, todo mundo sabe quem é o campeão ali. Aquilo ali você vê ele batendo em alguém. Aquilo é o trabalho dele, um resultado Mas ninguém tá vendo o que ele tá comendo, a família dele que tá apoiando, os filhos que ele construiu, que são imagem e semelhança, os irmãos. Toda uma trajetória. Então, isso que é admiração, né? Não é tipo, simplesmente, porque esteticamente é um lutador. Isso seria vazio. Na verdade, é um campeão. A pessoa é um conjunto, de uma filosofia, de uma disciplina que faz com que você seja fã pra vida toda, assim, né? Você sabe que eu me tornei fã do Charles do Bronx exatamente pela história. Né? Ele foi lá pro nosso primeiro evento como comentarista, né? Ele ficou sendo um dos comentaristas e... Daí, até então, eu conhecia bem pouco do Charles, assim. Eu comecei a pesquisar. Falei, quem é esse cara, né? O cara ganha direto aí e tal. Porque eu, assim, apesar de eu acompanhar bastante a questão das artes marciais, mas nunca fui tão ligado como eu sou na NBA, por exemplo. Eu não entendo nada NBA de eu basquete. amo. Se você falar pra mim, passa a bola assim, mais ou menos, só. Então, no Fight Music, eu comecei a me aprofundar mais, até pela questão da profissão. E tô gostando pra caramba. No meu caso, por exemplo. Da hora, assim, entendeu? Poder fazer exercício, porque pra mim já era... Me dá um gás, assim, eu não consigo, é domingo, tô indo todo dia, sabe? Tipo, hoje eu não consegui. Porque o Mamá tava aí, a galera tava aí eu falei, vou mais tarde, e acabei não indo. Mas eu sempre deixo minha roupa, tudo pronto ali. E aí eu vou na hora do almoço, eu vou de manhã, ou vou... Já cheguei, tipo, mas uma quase 11 horas. parada muito legal é o esporte, porque o esporte de disciplina. Eu tive a oportunidade incrível de ver grandes nomes aí do mundo da luta desde criança, porque era a época que eles estavam acontecendo, quando iniciaram a sua trajetória. Eu sou fã do Vanderlei Silva, tipo, muito, assim, ele, a Cris Borg, o Anderson Silva, são os meus referenciais. Eu vi foto sua com eles, inclusive eu vou colocar na edição aí. Tipo, ó a treta, saí da chutebox, fui pra Killer Bees, porque é a academia do Anderson Silva, né? Então, de Silva a Silva, eu tô aí aprendendo. Mas tem uma história que é muito bacana, além da disciplina, a admiração, que quando eu tinha 14 anos, eu fui no círculo militar, que era o pai dos meus filhos na época. Com o quê, né? Com a pessoa, o pai dos meus filhos, digamos assim.
E ele me deu um pôster da Barbie, assim, tinham vários. E o único que eu tenho até hoje é o do Vanderlei. E daí, na época que eu treinei com o falecido mestre Zito, que é foi aí um grande mestre do Muay Thai pra mim, enfim. Ele falou, eu conheço ele e tal, você quer um autógrafo? Eu falei, mas mestre, como é que eu vou pedir um autógrafo pro Vanderlei se eu nem sei nem dar um soco? Pera aí, né? Vamos passar vergonha. Aprendi o jab e tudo mais. E daí eu tive a grande oportunidade de realizar esse sonho. Recentemente foi conhecê-lo. Daí eu peguei um autógrafo dele com toda admiração, vi o filho dele lutar. Então é muito massa isso daí, porque tipo, dos anos 90 pra cá, as pessoas fizeram a trajetória delas, e você né? eu fico e a imaginando... disciplina traz essa admiração de você ver que, igual no evento de vocês do Fight Music Show, que foi incrível. Mesmo eu torcendo pro outro time, eu tava lá. E a questão não é... Porque não era um jogo de futebol, mas é o ponto de convergência ali. Onde você entende que uma cultura de violência... Ela não é uma cultura do esporte. Um esporte ser violento não significa que você seja violento. Você tá ali pra você lutar, naquele ambiente ali. A partir do momento que você tá fora, então não é piada. É legal o ramo do entretenimento, assim, e tiro-lipa e tudo mais, e foi incrível. Agora, eu acho que a palhaçada é você tá na rua, batendo nos outros, se pagando Exatamente. de bom. Né? Usar e aí isso não pro é mal, disciplina. Né? Daí aí, pra que você faz o esporte? Então nem fizesse. Exatamente. Tipo, o que você tá somando? Você tá queimando a cara da academia inteira, ou das pessoas que você admira, você tá desonrando as pessoas, porque você tá aí fazendo isso. Agora, a parte que eu não julgo, né? São parênteses. Porque tem que ter esse contraponto de entender qual que é a genialidade desses eventos. Pra essa galera da geração nova aí, que eles não sabem como que era um Pride e esses eventos. E você pegou essa época top, né? Eu tinha 12 anos. Nossa, eu não morava aqui, olhava mas e falava, a galera olhava pra Curitiba assim, uau! E é isso aí. E daí é muito bacana, porque Curitiba ele tem de todos os esportes. Você encontra capoeira aqui, você encontra jiu-jitsu, você encontra o Muay Thai, você encontra o boxe, você encontra aulas de pole dance, tipo, saindo da linha da luta pra... Esporte tem de tudo. O pessoal faz corrida, pedala, faz de tudo. Tipo, você tá condicionando o teu pensamento a fazer por você, né? Se construir numa filosofia. Daí da arte marcial é uma, das outras eu não sei. Não, isso é sensacional, assim. E eu vi que você gostava lá, tipo, que você curtia a questão do esporte muito antes de entrar no Fight Music, assim, sabe? E aí eu falava, cara, que legal, porque, tipo, eu só via pela televisão mesmo, assim, sabe? Daí quando eu vim pra Curitiba, era uma das coisas que o meu cunhado gosta muito, sempre gostou. Ele que me apresentou o antigo Vale Tudo, né? E me mostrava, ele tinha aquelas fitas VHS e ele me mostrava, olha só, tal, não sei o quê. Eu não entendia nada. Daí eu passei a assistir por causa dele, assim. Daí, então eu peguei, mas, assim, assistindo à distância e tal. E morar na capital, pra mim, a capital da luta é Curitiba, entendeu? Curitiba é realmente uma escola, assim, pro mundo, né? É referência. A shootbox mesmo, nossa, eu sempre fui fã, assim, nunca tinha praticado nenhum tipo de arte marcial nem nada, mas, pô, ele tem uma história, né? Incrível. E conviver com esses caras agora, assim, pra mim é um presente, assim, de verdade. A ficha não cai muitas vezes, assim, você fala, cara, como assim, né? É muito louco. É verdade, viu como vai somando cada um no seu propósito e tudo acontece? É verdade, né? E eu era fãzaça de um carro chamado Eclipse e do Ford Mustang. E eu pensava, quando eu fizer 18 anos ou um pouco mais, que eu trabalhar, porque eu não imaginava como seria a minha maioridade. 21, minto. Como seria a minha maioridade. Eu quero ter um carro bem legal, assim. Não é que eu não queria que tipo, fosse importado, isso, aquilo, mas eu queria ter um carro legal. E hoje eu tenho um carro que eu sempre sonhei, né? Tipo, pode ser lá, um 2015 que seja. Mas é o carro que eu sempre quis ter. Que o meu trabalho me proporcionou. É o meu terceiro carro. Então, assim, às vezes você tá lá na infância, tipo, que nem, eu queria ser jogador de futebol, por exemplo. Ou acho lindo esse universo de MMA e tal. E, na verdade, são é o teu gosto, né? E aí, se for falar de Curitiba, além de ser um polo de lutas com grande referência,
Tá tendo bastante incentivo agora para que as meninas joguem futebol, que tenha. Porque, por exemplo, eu nunca fui no UFC, e tem várias lutadoras, mas também nunca teve um mundial feminino com a visibilidade que tem. Daí, mas por quê? Porque a mulher não tem tanta explosão, isso aqui. Será? Será que não estamos interessados em ver isso? Será que tem grupos que... Então, assim, é algo a ser pensado, né? E que tem Curitiba de diferentão, assim, parte estética. Enfim, se é feminino ou masculino, tipo tatuagem, nail bar. Você vai lá só fazer tua unha, que eles fazem com aerografia. Tipo, aqueles alongamentos e grafitam tua unha. Tem, tipo, tem de tudo. Então é pra gosto, né? Aham. Isso é o massa daqui de Curitiba, né? Porque eu percebo que aqui tem uma... Brasília também é muito assim. É uma coisa que eu percebi quando eu fui agora. Mas assim, você vê o lance das tribos, né? Tipo, de gostos distintos, assim, e a galera... E existe diversas opções pra essa galera, né? Tipo assim, cada pessoa dentro da sua tribo, dentro do seu gosto e tal. Sua quebra. É, exatamente. Isso é legal pra caramba, nossa. Igual, por exemplo, eu conheci lá o 41 Brooklyn. Irado. Hip hop total, me senti em casa pra caramba. Cheguei lá. Falei, cara, é sério, aqui do lado, entendeu? Tá tendo uma galerinha, sempre teve, né? Mas o DJ Chasco, o Jeff Bass, tem vários DJs locais, enfim, que realmente fazem jus ao hip hop. Poderia citar até um colega meu, advogado, o Dr. André Feijas. Ele não trabalha mais com discotecagem, mas ele foi por muito tempo aí, participou desse movimento cultural, né? Então, assim, em primeiro lugar, ele, né? Que mais de Curitiba? Eu não sei nem o que te dizer, assim, porque eu não saio tanto, né? Se fosse pegar as baladas de antigamente, hoje tem lá o Hard Rock Café, hoje tem... Curitiba tá bem elitizado, assim, no sentido de estrutura com qualidade, né? Quando você pensa em proposta das Nações Unidas, de redução de miséria, globalização, e num traço histórico, cultural, desde outros governos até então, houve essa expansão com qualidade em Curitiba. Óbvio que ninguém está aqui aquém de regiões que precisam ainda de saneamento básico, por exemplo. Mas é um passo de cada vez. Os polos eles vão, né, crescendo dessa maneira. E aí eu sou fã de luta, fã de carro. Não sei. Tipo. Vai ter um evento agora, né, no Barigui. De luta? De carros. Sério? Né? Quando carros você? antigos. Fale pra mim, você com a tua visão agora. Um assunto sério, hein? Um cara experiente, com a tua cultura ancestral e não somente em relação ao teu trabalho e todos os teus percalços, mas tendo habitado Bahia, São Paulo, percorrido aí esse país aí de lado a lado. O que é massa aqui? Olha, uma coisa que eu sinceramente fiquei bem surpreso foi você falou a questão do transporte, realmente, porque falando de São Paulo, por exemplo, aqui eu percebo que quando o ônibus demora 10 minutos, o pessoal reclama porque eles estão tão acostumados ao bom, porque a gente se acostuma, é fácil se acostumar com o que é bom, né? Que aí 10 minutos pra eles poxa, tá demorando, mas assim, eu já cheguei a ficar 1 hora num ponto de ônibus esperando o ônibus. Esperando o ônibus. E mas aí, era de madrugada? Não, horário normal, meio-dia e tal. E assim, lá em São Paulo, vocês sentados é seu dia de sorte, assim, sabe? Lá geralmente é ônibus super lotado mesmo. Lotado ao ponto de, tipo, levantei um pé pra coçar a perna. Quando eu desci meu pé, já tem outro pé embaixo, entendeu? É nesse nível. É super lotado mesmo. Tipo, de porta de ônibus às vezes nem fechar, sabe? É punk. E aqui eu vejo que tudo funciona bonitinho, ônibus passa no horário, você consegue acompanhar pelo aplicativo o horário que vai passar. Eu tive essa possibilidade de pegar 2 ônibus ida e 2 volta para cursar a universidade. Então eu ia lendo. Eu tava, tipo, enfim, se tava em pé ou não, mas eu tava lendo. Então eu li muitos textos de filosofia, eu li demais mesmo. Quando eu vi, passei 5 anos lendo, indo e vindo. Tipo, e realmente aqui é o fato de ter essa estrutura,
faz com que as pessoas, elas Você acaba não perdendo possam tempo, aprender. né? Você pode utilizar aquele tempo para uma leitura. Tipo, descarta tudo, como se nós fôssemos, tipo, movidos em torno do dinheiro, quando na verdade o servir, se eu posso falar por mim, é ser útil. O dinheiro ele sempre é consequência, mas para mim é fácil falar isso, porque eu tô organizada. Eu me sinto bem adequada, assim, nesses termos, né? Eu não tô lá, tipo do Pinheirinho ao Santa Cândida. Não sei, não é a minha realidade. Agora, já peguei muito ônibus. O meu pai, por exemplo, se for pegar daí um outro paralelo de Paraná, cresceu num lugar chamado Rio Sem Passo. Daí a brincadeira é essa, deu 100 passos, chegou no Rio, porque hoje lá tem uma usina hidrelétrica, né? Então, assim, mudou muito a realidade local. E ele, no meio de 11, 12 irmãos, foi o único que cursou faculdade. Porque ele, por mérito dele, veio à capital. Tipo, sabe qual é o objetivo de você migra para um polo e com um objetivo X? Isso não é humildade, isso é propósito e construção. Daí, a partir nessa linha de sentir também, minha mãe, numa época muito machista, contextualizando, né? Com 6 irmãos, ela a 7ª, única mulher. Conseguiu mestrado em federal, tem 2 universidades, fala várias línguas, tirou brevet de piloto, porque para ela era uma realização enquanto mulher, ela conseguia fazer algo que até então era tido como inatingível, e foi a forma dela de, tipo, nossa, eu sou capaz de fazer isso tudo. Então, aí você vê que essa é a minha história. São 3 pessoas que eu citei agora. 12 milhões para organizar todo um transporte. Daí eu estar questionando se estão jogando um cigarro no chão e por que aqui tem Barigui, lá tem Tietê, por que lá tem metrô e aqui não tem. Eu não tô nesse plano aí de organizar isso daí. Não compete a mim, tecnicamente, falar. O que compete a mim enquanto cidadã é cobrar postura. Se isso é interessante a todos, que haja transporte público de qualidade, educação de alto nível, para formar bons cidadãos aptos a construir um ambiente melhor e assim cumprir a função social que é o Estado, ele nos serve. Também tem muito disso, de às vezes você tá tão ali numa realidade muito difícil que o mundo é louco, ele engole, meu. Por isso que tem os grandes referenciais, que pra mim são os rappers e lutadores, pessoas que são, ou né? Mas pessoas que fazem, ou sejam através da mídia, né? Que propagam os mesmos propósitos de eu consegui fazer isso na minha vida. E assim, eu até ia te perguntar assim, se você tem algum referencial dentro da sua área ou fora dela tinha vários. Que te motivou. Eu sou super fã, tipo o Luiz Guilherme Marinoni, a Teresa Rudolvin. Eu não posso ficar falando nomes que parece, né? Eu li todos. Eu compro os livros, eu li os xerox. Daí é que nem eu ia num show de alguém pegar um autógrafo ou num jogo de futebol. Eu li, eu estudei com o Sandro Kozikowski, que ele foi procurador, ele foi meu orientador de especialização. Para mim são as pessoas que eu admiro, porque eu li um monte, eu aprendi a pensar na linha deles, nossa, quem eu me espelho, né? Tipo, não chega nem perto. Então, eu tenho vários referenciais de todos os âmbitos, assim, se for para falar. Eu sou fã do Ronaldo Fenômeno lá de futebol. Sou fã da Cristiane Cyborg, lutadora. Sou fã disso, daquilo, mas as pessoas da minha área que eu admiro são colegas na profissão, né? Professores aí, grandes juristas. Né? Não é aquele carpe diem que faziam. É no sentido de que eu sou feliz com o corpo que eu tenho. Você já parou para pensar que o material ele é ilusório? Não é ser desapegado, desprendido. Mas tudo que está ao meu redor, se eu não estou nesse ambiente agora, ou na minha casa, ou no meu trabalho, ou no meu carro, não existe. Só tem eu vagando. Eu sou a Fernanda, eu tô andando por aí, né? Então, ou eu tô feliz com o meu corpo, e daí pra mim tatuagens são joias, elas são eternas. A grande diferença é que, sei lá, se eu comprar um anel e deixar com alguém depois que eu morrer, isso aqui a Fernanda viveu lá, nossa, ela deixou isso aqui pra mim.
Nossa, a Fernanda morreu, hein? Tipo, um exemplo. Não, na verdade, não tô falando de você não querer ter conquistas e não almejar construir um patrimônio ou um ideal coletivo para melhoria social, para tua família. Tô falando em relação a... Eu tive esse corpo, que bom que aproveitamos essa história, né? É bom reconhecer as pessoas em vida e que elas sejam felizes com o corpo delas, não se sentindo menos. Porque as pessoas têm essa... Falando no geral, não tô aqui rotulando, mas... É muito fácil desqualificar o outro, né? Tipo, já começa por eu não gosto. Não gosto de você. Porque, não gosto. Você me incomoda. Você nem devia estar aqui. Você tem tatuagem. Você é vulgar. Você fala o que você pensa. Você defende os outros. Você faz isso, faz aquilo. Na verdade, isso são rótulos que a pessoa, na percepção dela, isso é assim. Suponha que para uma mulher seja vulgar e não tá com dress code que é vestido no joelho. E que pra mim, ser vulgar é estar nua. Qual é o critério objetivo entre ser vulgar? E se é um homem vendo isso? E se é um transexual? E se é um estrangeiro? Percebe como é conveniente as pessoas simplesmente apontarem em mim? Você não acha que a crítica, ela muitas vezes é uma admiração enrustida? Eu vejo isso. O hater, na verdade, ele é um fã. Ah, é? Será que não? Porque, por exemplo, quando eu vejo uma página de alguém que eu não gosto, não gosto não que eu não goste, mas que eu não seja fã ou, sei lá, não curto o trabalho do cara. Sabe o que eu faço? Nada. Porque eu não gosto, eu não vou perder meu tempo pra xingar o cara. Se eu vou lá e perco meu tempo, minha energia pra xingar o cara, na verdade eu tenho uma admiração ali e não quero muitas vezes admitir. Eu acho que é isso. Pô, na verdade eu admiro... E eu não consigo fazer aquilo, eu não tenho a personalidade do cara e tal, e aí eu vou lá xingar. Porque eu acho uma perca de energia tão grande você ir lá xingar alguém num comentário, por exemplo, sabe? Porque o cara faz o trabalho. Igual, por exemplo, eu vejo uma galera que vai lá no Instagram da Anitta e mete o pau. Mas será que a pessoa não tá pagando um pau pra ela? Porque, a mina é empresária ferrada, a mina ela é uma artista completa e ela ganha prêmios fora do Brasil. Tem várias mulheres que eu sou muito fã e elas são as mais maravilhosas, são as mulheres mais perfeitas em todos os sentidos e não é tipo uma cultura de estética, é porque elas transbordam isso. A mulher fazia... Eu só posso admirar, eu não tenho 10 anos nada atrás pra falar ela fazia mal. show a R$200 em pastelaria, galera. Você tem noção de onde essa mulher chegou? Essa mulher merece toda a palma do mundo, entendeu? Daí vai lá uma galera e xingar, entendeu? Então, eu não consigo entender de verdade. Então, mas a parte de entender, porque como eu trabalho com comportamento humano, é muito simples, né? Ter empatia de entender é uma situação. Agora, eu qualificaria isso como ofensa, como injúria, como difamação, como isso, como aquilo. Um ambiente de internet não é um ambiente livre. É porque é mais fácil as pessoas, no offline, elas se manifestarem do que realmente, assim, falar na minha cara. Tem cara de vagabunda. Né? E não fala. Não falam. Não fala. Não falam. No tete a tete, o negócio Não é igual, por falam. exemplo, o cara que xinga o artista. E aí você coloca o artista na frente do cara. Fala, e aí? Pô, não, é que eu gosto de você até. Daí o discurso já muda, né? Porque é muito cômodo você ir lá atrás do computador. Sobe simpatia, assim. É sempre assim. Então não fale. Eu também acho que é uma perda de tempo tremenda. Porque em vez da pessoa ser, ela está desfazendo o que ela não está fazendo. É tipo a arte sutil de ligar o foda-se. Tem esse livro, só que eu não li. E foi uma história muito engraçada. Eu estava na biblioteca vendo o que sobrou de livro pós-pandemia, porque as pessoas estão muito nas plataformas. Incrível. Nós chegamos nesse ponto de eu ter uma antena parabólica até o mundo. É muita informação. Agora, qualidade, senso crítico, certo? E aí, a partir do momento que alguém reclamou lá, não tem esse livro. Eu falei, então, você nem precisa ler, você já aprendeu. Ou tem 0 ou tem 1. Isso que é a lei dos bônus. É esse pensamento, isso aí é física pura. Não é nem só brincadeira. É 0 e 1. Isso aqui é uma matriz matemática, né? Então, ou eu tô somando e acrescentando e sendo alguém, ou eu tô sendo lá o comentário 0. O que favorece no ambiente? Aí fala assim, mas é paz e amor, né? Eu tenho 3 flores de lótus tatuadas. Na verdade, não é que eu sou tão boazinha. É que a minha calma sou eu que controlo. Ou eu tenho ou não tenho.
Uma vez eu fiz um julgamento, tava careca, porque eu quis ter essa experiência de ficar careca pra saber como os homens se tratam. Quando eu fiz essa minha tatuagem, que eu brinco, eu tenho cara de vagabunda, né? Que é um coração invertido. Eu tenho 3 corações. E daí, na verdade, é porque isso não é uma ofensa pra mim, a partir do momento... Óbvio que ninguém tem o direito de chegar e falar isso pra mim, porque simplesmente lhe convém falar isso. Mas é no sentido... E daí teve algum julgamento que eu fiz de peruca. Porque lá em Roma o pessoal usava, né? E isso era tido como algo simbólico, era um status de poder. E aí eu, nessa minha experiência de entender como... E não é isso que eu tive alguma confusão em relação a gênero, identidade sexual, nada. Eu simplesmente queria me sentir sem cabelo e fazer tatuagem, enfim. E daí eu tive a oportunidade de fazer uma defesa com peruca. E daí entra até no ponto de você falar... É que hoje é wig, lace, isso, aquilo. Mas não é ofensivo eu chamar alguém de careca. Mas eu não tenho o direito de chegar e falar careca num sentido pejorativo. E nem de vagabunda. E... Enfim, e daí, se de lá pra cá na Itália foi tudo isso, se era tudo isso, por que eu não posso ter tatuagem? Tipo, por que eu tenho que ter gravata? É óbvio que eu sigo as formalidades, é um rito, tanto no processual quanto eu estar de beca, é uma solenidade, é uma exigência, se chama vestitamentar. Né? Então tem uma condução na forma do trabalho, do procedimento, procedura. Só que por outro lado, eu estar assim, ou assado, apresentável, eu só sou alguém falando ali, não é questão se agrega ou não tá de cabelo. A gente conversou muito entre nós, que foi bem legal também. Talvez a melhor parte é nós conversarmos sem tanta atenção de postura e tal. Porque eu sou muito espontânea e, enfim, melhorar isso. Mas o que mais que você, além de falar sobre Curitiba, assim, que você acha que é interessante pôr em mídia? Agora que eu tô perguntando, porque esse é o propósito do programa de vocês. Sim, sim. Pode vir, é incrível. Realmente mostra locais bacanas de Curitiba. Cultura, você vê diferentes pessoas, estilos, né? Às vezes uma advogada tem um perfil e outro tem outro totalmente diferente. Isso, né? São pessoas fazendo, acontecendo. Cada uma dentro da sua ideia e tal. Além da luta, que também é incrível, que é realmente referencial em Curitiba, tem alguma lenda, alguma história assim? Agora, não tô falando dos figuras aí, tipo lendas urbanas que você gostaria de comentar, lugares assim, o que você acha? Você conhece? Você não sendo daqui, você sabe? Tipo... Não, pior que... Clássico, o Oil Man. Clássico. Então. É que quando a Bárbara tá aqui, geralmente eu jogo pra ela, né? Mas ela também não tá tão por dentro assim. Mas eu tenho curiosidade de entender por quê, né? Tipo, como que começou tudo isso. Inclusive, eu tinha ter pensado em convidar ele, assim, pra... Ele teria que entrar vestido... Ele é professor da Federal, ele é incrível. E veja como ele tá super certo. Hoje, há estudos, há um protocolo reconhecido na Alemanha. Foram médicos lutando contra todo um sistema. Mas não é no sentido de contra o comércio. É no sentido de salvar vidas. Tecnologia medicinal de ponta, vista como experimental em seres humanos, dita assim. E o Brasil sempre se rebaixando a outros países, né? Como se no terceiro mundo. Quando, na verdade, tem várias pessoas. Tem uma grande amiga minha, que é a Karel Gibbs, que é através dela que eu conheci um protocolo. Este protocolo, do Dr. Cícero Coimbra, ele é um estudo de resumo, assim, como é feita o eixo hormonal do teu corpo, que influencia em todo o funcionamento através da luz do sol. E essa luz do sol se chama vitamina D3 quando ela é sintetizada, que ela é extraída através da lã das ovelhas. Se liga só. E aí elas recebem tanta luz do sol que elas têm o poder da vida através do sol, como se fosse assim, tipo, a minha fonte de energia é no planeta Terra, humano. O meu organismo funcionando. Eu tenho meu pico de melatonina na hora de dormir, quando a luz se põe.
Na hora que acorda, o ciclo natural cartesiano no hemisfério sul, geolocalização Brasil. E aí, o Ironman tava sempre tomando sol. E tipo, não, é o figura, no sentido assim, porque você entende que houve um rompante entre a maturidade, você prestigiar um evento de comédia, um tiro-lipa, brincadeiras, e as pessoas não entenderem um gênio que na época atrás, seria o professor da Federal, do Ironman, é o cara que ia pedalar no sol, tá com saúde aí, sabe? Tipo, às vezes, não é nem de... É porque virou uma referência, porque o cara tava de sunga. Mas tá aí daí, ele tá andando de sunga. Ele tá tomando um sol. Ele tem saúde. E todo mundo no Brasil sabe quem é, né? É incrível. Eu lembro que a galera lá em São Paulo já falava dele. Lá de Curitiba, ele virou meio que um cartão postal de Curitiba, assim. É verdade. Sempre quando eu vinha pra cá, você viu o Ironman? Todo mundo perguntava. Muito louco, né? É bacana. Mas é a questão da personalidade que a gente falou, né? Tipo, ele não tá nem aí. E será que ele já sabia que a vitamina D3 tinha esse conhecimento científico, ou ele simplesmente intuía que isso era bom pra ele, vivendo? Pô, queria entrevistar ele. Será que ele vem? Acredito que sim, ó. Tem um conhecido meu da academia, ele conhece ele. Tipo assim, começa a história. Todo mundo... Curitiba conhece Curitiba. Daí São Paulo conhece Curitiba, né? Todo mundo do Brasil inteiro se conhece. Curitiba, isso que eu ia te falar. Eu vejo o pessoal daqui falar que realmente todo mundo aqui se conhece, né? Ou já ouviu falar um do outro. Você acha que é assim mesmo? Eu acho que é. Porque é uma cidade bem tradicional, assim. Tem a Boca Maldita, tem o Passeio Público, tem Calçadão da 15... Aí tem o Barigui, tem o Tingui, o Tanguá, vários. Sempre Curitiba está sendo estruturada com parques que dá qualidade de vida naquelas regiões que estão sendo urbanizadas. O arborismo super bem planejado, assim, né? Tipo, uma cidade bonita mesmo, assim, de qualidade. Então, eu acredito que acaba todo mundo conhece todo mundo, porque, tipo, daí tem a galera que tá corrida no parque. Daí tem fulano que dá balada tal. E acaba que todo mundo sabe quem é todo mundo. Porque em São Paulo é mais difícil, né? Pela amplitude até, Posso né? te falar o seguinte? Bem, na verdade, eu me preocupo muito com o meu trabalho. Mas eu não me preocupo nada com o que pensam de mim. Não, mas você tá certa. Porque Imagine uma coisa é o profissional, outra coisa é a Fernanda. Né? Fernanda, você me conhece, você sabe quem eu sou, você é uma pessoa que tem liberdade pra falar comigo o que você quiser. Se quiser falar uma mensagem de madrugada, perguntar, eu sou a Fernanda, sou tua amiga, eu te conheço. O que alguém quer saber sobre mim que não me diz respeito, que eu nunca vi na vida, porque acha... O que eu vou perder meu tempo? Baladas vai ter que ser um outro rolê aí. Eu vou assistir teus podcasts, tem bastante pessoas interessantes aí. E foi um prazer estar aqui. Pô, obrigado mesmo. Muito obrigado. legal. E com certeza vamos fazer alguma coisa, seja aqui no podcast ou algum conteúdo externo. Quero ter essa experiência também de desbravar Curitiba com você. Essas paradas diferentonas, assim. Eu sou super cabeça aberta. Eu acredito que nós temos que conhecer mesmo. Eu só tenho experiência a partir do momento que eu realizo, que eu tô ali, né, com esses movimentos. E assim eu tenho contato. E assim eu vou participando, fazendo parte dessa construção que é Curitiba, né? Sim. A gente vai descobrindo junto, né? Muitas coisas. Legal. Obrigado, Fê. Eu que agradeço. Eu agradeço de coração. Eu amo essa mulher, de verdade. Porque, obrigada. Assim, apesar da gente... A gente se conhece há bastante tempo, como eu falei. A gente falou pouco, mas assim, é o lance da conexão mesmo. Um carinho bem forte. É um carinho bem bacana, assim. O amor é assim. Quer deixar seu Instagram aí? Algum recado? É que eu tenho 2 Instagrams, mas no momento, assim, o meu Instagram é Fer_Pagarim, mas não tem nada de diferente lá. Só tem eu. Então, tem O que eu coisa. faço? Não, tipo, realmente, porque existem perfis, bem rapidão, sei que fechou. Existem Instagrams super publicitários, muito bonitos. E não é uma comparação no sentido, o meu, não sei o quê. Mas eu não tenho mais o que mostrar além do que eu tô na academia. Eu tô trabalhando, eu tô fazendo dieta, eu tô com as pessoas que eu gosto. Real.
Então, mas tá lá, né? E contato profissional não posso, né? Pela OAB, eu tenho que deixar a minha OAB Paraná 81510, se for falar algo informativo assim. E não posso deixar contato. É a mesma pessoa, mas é outra pessoa. Mas assim, você falando que não tem nada publicitário, mas assim, você pode ter certeza que você inspira muita gente. De verdade. A gente às vezes não tem a noção do quanto a gente impacta as pessoas por ser a gente mesmo, né? Coisas que você acha normal no seu dia a dia, você pode ter certeza do que eu tô falando. E eu falo isso por mim, né? Tipo assim, muitas vezes eu me inspirei vendo você. Legal, obrigada. Então, a gente tem esse poder muitas vezes e não entende, né? E não tem essa percepção, né? Só tô sendo eu mesmo e tal, mas como eu te falei, o lance da sua evolução mesmo, né? Que eu pude acompanhar, é inspirador. E pode ter certeza que isso que bom estarmos semente juntos para outras agora pessoas aí, também. ó. Agora tamo junto. Tá bom? Obrigado, Fê, de verdade, de coração. Tamo junto mesmo. E é isso, pessoal. Lembrando que esse episódio vai estar no Spotify, na íntegra, no YouTube. A gente vai fazer cortes bem legais com a Fê. E fazer collab com ela. Não sei se ela vai aceitar. Mas eu aceito, eu tô com você. Eu sempre faço collab com todo mundo, aí eu fico só esperando se a pessoa aceita ou não, mas... E eu agradeço a Bárbara também, que não tá aqui agora, mas pela oportunidade, né, de vocês abrirem para mim esse espaço aqui para eu ouvir falar e ter o prazer, a satisfação de desenvolver uma ideia e né, quem sabe no próximo ela não vai estar aqui, aí vocês também vão ter uma troca. É bem legal, assim, né? Ela gostou da Fer de cara, assim, ela me falou. Então eu tenho certeza que vai ser um papo legal entre vocês também. Legal. Vamos fazer outras. Vamos fazer outras, né? Nem precisa ser só aqui não, hein? Sim, abordar outros temas, sei lá. Falar de coisas do momento. Até mesmo quando tinha um evento de luta aí. Mas isso eu vou. Sempre que eu posso eu vou, porque eu realmente eu curto. Inclusive, você está convidadíssima para os eventos que a gente vai fazer de MMA. Vamos fazer eventos só de MMA, só em Curitiba. Vou acompanhando e vou estar lá, na plateia.